sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa quaresma, nós queremos olhar para dentro de nós, com os olhos da fé, é claro, para nos convertermos, para sermos melhores filhos de Deus. E o que nós encontramos no nosso interior? Em primeiro lugar, a graça de Deus, né, que nos torna seus filhos amados. E além dessa fagulha divina, descobrimos algo que nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte, que nós somos limitados, não somos onipotentes, não temos todas as respostas que buscamos, não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos, mas isso não é pecado, é simplesmente ser humano. Só Deus é perfeito, assim dizemos. Só Ele é infinito em sabedoria, em graça, em amor. E nós somos criaturas que vivemos da graça de Deus, mas que também caminhamos com as nossas fragilidades, com as nossas debilidades. E quantas vezes, até mesmo no contexto do matrimônio, da família, surgem tensões, cobranças, impaciências, que poderiam ser evitadas se simplesmente lembrássemos disso. O cônjuge é limitado, assim como todos nós. E ser limitado, você tem um corpo que envelhece, uma memória que falha, uma energia que já não dá conta de tudo, né? Não é pecado. Pensemos, por exemplo, em situações tão comuns. A esposa que cobra do marido por esquecer as datas ou detalhes importantes. Ele tenta se explicar e termina dizendo: eu sou assim mesmo, minha memória não é boa. Talvez diga isso com sinceridade, não para fugir da responsabilidade, embora sempre se pode usar a agenda quando não se tem boa memória. Mas, ao invés de recriminar, o amor poderia acolher com paciência essa fraqueza não voluntária. O marido que se frustra com a esposa porque ela não consegue resolver um problema de tecnologia da casa, ou não se dá bem com as finanças. Mas talvez essa dificuldade venha de uma barreira objetiva. Não foi formada para isso, não tem facilidade e é uma limitação. E quantas vezes nós confundimos limitações com pecados? Porque nós reprovamos o outro por algo que não deveria ser reprovado. Quantas vezes nos impacientamos com os outros por algo que não era uma escolha da pessoa, mas simplesmente parte do seu jeito de ser, da sua história, do seu temperamento. E também quantas vezes somos injustamente cobrados por não corresponder a algo que humanamente ultrapassava a nossa capacidade. Então, acolher as limitações dos outros é uma forma de amar o outro. Amar de verdade não é amar o ideal perfeito que nós gostaríamos para o outro. Não é uma ilusão do outro. É amar aquela pessoa real, concreta, que o Senhor colocou ao nosso lado, que nos confiou com as suas virtudes, com as suas qualidades, que são muitas, mas também com as suas limitações. Isso vale para todos os campos, no casamento, na educação dos filhos, no trabalho, nos relacionamentos com os próximos, nas amizades.
Então é necessário o esforço de acolher com paciência as limitações do outro e também reconhecer com humildade as nossas próprias limitações. E nesse tempo da Quaresma, tempo de penitência e de verdade, podemos dirigir-nos ao Senhor aqui, presente no sacrário, e pedir: Senhor, me dê um olhar mais misericordioso sobre o outro, para não exigirmos dele o que tu não exiges. E sobre nós, para aceitarmos com serenidade o que nós não podemos mudar. E sobre a vida, para entendermos que a santidade não consiste em ser perfeito de forma absoluta, porque perfeito só Deus, mas em viver tudo com amor, a perfeição do amor. Pedimos ao Senhor que ensina-nos a não revoltar-nos contra o que não podemos fazer, mas de transformar cada limitação num ato de humildade. E quando o outro nos frustrar por algo que ele não consegue realizar, recordarmos que também nós somos limitados, e ter um pouquinho mais de compreensão, e saber acolher, saber esperar, saber perdoar. Muitas vezes, nós reconhecemos as nossas limitações, mas não as aceitamos de verdade. Porque as limitações às vezes nos incomodam, nos envergonham, às vezes até nos revoltam. Se alguém aponta as nossas limitações, a nossa primeira reação normalmente é de defesa, ou então de desânimo. Mas o Senhor nos convida a algo bem diferente, que é a humildade. Não uma humildade triste, que abaixa a cabeça como quem desiste, mas uma humildade realista, que olha para si com serenidade e diz: sou uma pobre criatura, né? Não sou Deus. E tudo que nós somos, também o que falta, as nossas limitações, está nas mãos de Deus. Deus conhece, Deus nos fez assim. Então, aceitar as limitações com humildade não é justificar mediocridade. Aceitar é a verdade. Somos limitados e justamente com esses limites que o Senhor nos concedeu, por assim dizer, nós podemos ser santos, mesmo com esses limites. Então, no matrimônio, quantas frustrações se resolveriam se houvesse mais humildade dos dois lados? Quando um esposo, por exemplo, reconhece que não tem a mesma sensibilidade da esposa, e que às vezes é meio grosseiro. Quando ele reconhece isso, fica mais fácil de lutar. Aceita o seu limite com sinceridade e luta. Quando alguém percebe que não consegue fazer tudo do jeito que o cônjuge gostaria e se propõe: eu vou dar o melhor de mim, mesmo que eu saiba que não é o ideal, né? E quando os dois, em vez de exigir a perfeição do outro, dão as mãos e caminham juntos, companheiros de caminhada. Há pessoas que não aceitam suas limitações e passam a vida lutando contra si mesmos. Querem ser o que não foram feitas para si. Às vezes sonham com uma outra vida, com outro perfil, com outros talentos, e vivem tensas, frustradas, amarguradas. E quantos casamentos são afetados porque um dos cônjuges não está satisfeito consigo mesmo? E contamina tudo isso. A convivência, o lar, o amor matrimonial, né? Essa amargura. Devemos pedir ao Senhor a graça de vivermos com os pés no chão, e o coração no alto sempre, mas sonhar com o possível, com o que podemos ser, com o que podemos dar, mesmo que seja pouco em algum campo. E que nos ajude a entender que não somos amados por aquilo que conseguimos produzir, mas por aquilo que somos diante de Deus, seus filhos amados.
E na vida familiar, essa humildade é uma luz potente. A pessoa humilde reconhece que não sabe tudo, procura sempre aprender, procura sempre melhorar, não desespera quando falha, porque sabe que às vezes vai falhar, recomeça com paz. E uma pessoa humilde pede desculpas, escuta, deixa-se ajudar. Isso transforma o ambiente do lar. Então não vivamos sonhando ser outros, ser outra vida, outra família, outro trabalho, outro perfil. Abracemos a missão concreta que Deus nos confiou, com as nossas limitações, com os nossos talentos que Deus também concedeu. Bem, eu gostaria de frisar que limitação não é anulação, mas definição. E vou me explicar, né? Um dos maiores enganos espirituais que podemos carregar ao longo da vida é acreditar que os nossos limites são impedimentos para amar, para servir, para dar frutos. Às vezes pensamos, se eu fosse mais forte, se eu fosse mais inteligente, se eu fosse mais organizado, se eu fosse mais comunicativo, aí sim eu poderia realizar minha missão. E não é verdade. A limitação não é anulação, né? Quer dizer, o Senhor nos criou com contornos, sim, assim como o mar tem suas margens, as estradas seus limites, a vida e as telas têm as suas molduras, né? Mas é dentro dessas margens que nós podemos trabalhar. Assim, uma pequena tela, né, para quem pinta, não impede a criação de uma obra-prima. Claro, nunca vai ser uma Capela Sistina de Michelangelo, até pelo tamanho, é impossível. Mas pode ser uma bela miniatura. Quer dizer, um terreno, se não é grande, né, não pode, não sei, ser produtor de soja para exportação. Não dá. Né? Mas eu posso cultivar algumas coisas, pelo menos para a minha mesa, né? Para fazer minha salada. E num vaso não vai ter um grande jardim, mas pode ter um bonsai muito bonito, né? Bem cuidado, com a sua beleza, com a sua graça. Então, limitação não é anulação, não é que eu não posso fazer nada. É definição do que eu posso fazer dentro daqueles limites. Então, é importante entender isso. Os limites, quando bem cuidados, nos moldam. Eles dão forma à missão que nós recebemos. Então, em vez de reclamarmos da tela que temos, né, o Senhor nos convida a pintar bem, com fidelidade, naquele espaço que é possível. Um exemplo que eu queria contar é de um sacerdote já falecido, mas há muitos anos atrás ficou tetraplégico. Ele era capelão da Universidade de Navarra, na Espanha. Aos 108 anos ele sofreu um acidente que deixou completamente imobilizado, do pescoço para baixo. Tudo parecia perdido. Ele já não podia celebrar mais a missa da maneira usual, nem escrever, nem se mover. Mas pouco a pouco ele foi descobrindo que a sua missão não tinha sido anulada. Havia apenas mudado de forma. E mesmo tão limitado fisicamente, continuou atendendo confissões, dando aulas, escrevendo livros, aconselhando jovens, né? Para escrever os livros ele usava uma tecnologia adaptada, porque ele soprava para escrever, né? E que era a única coisa que ele conseguia mover. E ele mesmo dizia que ele não podia cair na tentação do mais cômodo, como se ninguém esperasse mais nada dele. É muito fácil dizer, não vou ficar aqui, estou assim, vou ficar parado, não vou fazer nada. Mas não. Então, ele escolheu viver com profundidade, num espaço reduzido, por assim dizer, mas com profundidade. Então, essa história, longe de ser uma exceção heróica, deve ser um exemplo para todos nós. Não é preciso fazer muito para ser fecundo. Basta fazer o que nos cabe com amor.
Deus não espera aquilo que nós não podemos dar, mas nós podemos dar muito dentro dos nossos limites. Depois eu queria também ressaltar que nós devemos evitar o auto-vitimismo e a comparação. Mesmo quando nós já aceitamos nossos limites com humildade e reconhecemos que eles não nos anulam, ainda resta a tentação sutil e perigosa de colocarmos no papel de vítima. E junto com isso, normalmente vem a tentação de nos compararmos constantemente com os outros. Essas duas atitudes, o auto-vitimismo e a comparação, não só nos roubam a paz, mas desgastam silenciosamente a convivência familiar. Porque obscurece os dons que nós temos. E já não rendemos os talentos que temos. Porque ficamos olhando para o que não temos. Então, a pessoa que se enxerga como vítima da vida, se convence que já fez o suficiente, que não tem mais forças, e passa a viver de lamento, de desculpas, de uma tristeza disfarçada de sensatez. E no lar, esse espírito de vítima, de vitimização, cria um ambiente pesado, em que tudo é motivo de queixa. Isso gera uma espécie de névoa que cobre os olhos. A pessoa deixa de ver o que tem porque está obcecada pelo que lhe falta. Deixa de agradecer porque tudo lhe parece pouco. Deixa de amar porque está mais preocupado em ser aceito. E junto com esse espírito, cai facilmente na comparação. Então olha para o outro, que o outro tem, que o outro faz, que o outro é, e começa a duvidar do seu valor. Essa comparação silenciosa, que diz: outros casais têm mais tempo para viajar e nós não temos tempo. Ou essa mulher é mais meiga com seu marido do que a minha esposa comigo. Ou ele é mais paciente com seus filhos do que eu com meus. Essa comparação, aquela família parece mais unida, mais alegre, mais bem-sucedida. E esquecemos que cada história tem luzes e sombras também. Costumo dizer que ninguém exibe seus sofrimentos nas redes sociais. Ninguém fotografa as suas lutas internas, não grava os silêncios dolorosos da rotina. E quando nós comparamos com os outros, normalmente comparamos a nossa realidade completa com a vitrine alheia, aquilo que as pessoas estão mostrando, que também não é a realidade. E a comparação é injusta. Há uma cena no filme O Amadeus, um filme antigo, que ajuda a entender essa dinâmica interior. Salieri, quer dizer, esse filme é uma ficção, tá? Não é real aquela história colocada ali. Salieri, no filme, músico da corte, piedoso, dedicado, ofereceu a Deus a própria castidade, o seu trabalho em troca do dom da música. Mas quando ele se depara com a genialidade de Mozart, um filme irreverente, leviano, mas extraordinário, Salieri sente-se rejeitado por Deus. Então ele passa a invejar, desprezar e finalmente sabotar aquele que devia admirar. Tudo isso porque não consegue aceitar que o outro tenha um dom que ele mesmo desejava. E sua frustração não vem da falta de talento, porque era um homem talentoso, mas da comparação contínua com quem possuía bem mais. E quantas vezes nós vivemos esse mesmo drama? Quando comparamos nossa vida com as dos outros e deixamos de ver o que nos foi dado. E a comparação destrói a gratidão. A pessoa deixa de agradecer os dons que tem. Em vez de dizer, porque eu não tenho, precisamos aprender a dizer o que eu posso fazer com o que me foi dado.
E se um dia sentimos sobrecarregados, incompreendidos, menosprezados, que não caiamos na lamúria estéril, mas sabemos elevar o coração a Deus e digamos ao Senhor: Senhor, tu vês, tu sabes, e tu basta. Então, ao percorrermos esse caminho do autoconhecimento à luz da fé, descobrimos que muitas das nossas atitudes negativas não têm a mesma raiz e não devem ser tratadas do mesmo modo. Eu queria fazer uma distinção, não falando de limitações. Eu queria distinguir três coisas: limitação, fraqueza e dificuldade. A gente confunde tudo, né? Embora a distinção seja sutil, é essencial, porque cada uma dessas realidades pede de nós uma resposta diferente. As limitações pedem aceitação serena. As fraquezas, combate espiritual. As dificuldades, perseverança generosa. Então, saber identificar o que nós estamos enfrentando, né, é o primeiro passo para agir com sabedoria. Então, limitação, já falávamos, o que não podemos mudar. Não depende da escolha, nem do esforço moral, mas faz parte do nosso ser, o temperamento, né, às vezes a saúde que temos que aceitar com o passar do tempo, que já não é tão boa, a capacidade intelectual ou física. Uma pessoa dizia que tem dificuldade natural de memorização, alguém que precisa de mais tempo para processar informações. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, mas que não são rápidas, que precisam de tempo para pensar, e outras que são rápidas. Não se pode exigir de quem não é rápido que seja rápido, né? Ou um cônjuge mais reservado, introspectivo, silencioso, né? Pode aprender a sair um pouquinho de si, mas não vai ser extrovertido nunca. Ou a perda da energia causada pela idade ou por uma enfermidade. Não sei. Alguém que tem Parkinson e deixa cair alguma coisa, eu não posso dizer: como você deixou cair? Tem Parkinson, segura, né? Então, é preciso entender isso. E na vida conjugal, essa distinção é especialmente importante. Há esposos, né, que se frustram porque o outro não é como ele gostaria que fosse. E não é mesmo, e nem vai ser, né? Tem modo de ser diferente. Então, fraqueza. Fraqueza é o que poderia ser diferente, mas que nós não lutamos para mudar. E ela se instala em nós, né? Então, é fruto das más tendências, das más inclinações, dos hábitos viciosos, que se instalam porque nós não reagimos, não lutamos, não buscamos a superação. Quando às vezes, né, alguém me diz: eu não consigo assistir uma série só, eu assisto várias. Consegue sim, luta, né? Que história é essa que eu não consigo? Eu sou muito fraco, né? Coloca limite, luta, mas não tem essa. Porque a fraqueza é culpa tua. Quer dizer, eu não consigo levantar na hora. Deixa de história. Luta, né? Então, às vezes, essas desculpas, né, dizer assim: eu sou mesmo assim. Se é uma fraqueza, não posso dizer isso. Eu tenho uma tendência a mentir para evitar conflito. Péssimo, né? Não é para mentir. Então, isso é uma fraqueza tua. Eu sou crítico, né? E julgo mesmo. Você não precisa ser assim. Você pode mudar. Eu tenho preguiça para o serviço da casa. Não precisava ter, é culpa tua, né? Então não desculpar das fraquezas, né? Às vezes nós criamos até rótulos, né? Eu sou italiano, né? Eu sou alemãozão, eu sou, né? Todo mundo da minha família é desse jeito. Pode ser que todo mundo tenha uma fraqueza. Você cultivou uma fraqueza que toda a família cultivou, mas você não precisa ser assim. Então, reconhecer o que é fraqueza. Outra coisa são as dificuldades, né?
Dificuldade é que pode ser superado com perseverança. As dificuldades estão no nosso caminho. São situações desafiadoras, são obstáculos reais. Não são falhas morais, nem limitações permanentes, mas são provações que nos testam e que exigem esforço, amadurecimento, constância. Exemplos de dificuldade: cansaço físico que dificulta a paciência. É uma dificuldade. Eu estou cansado, é mais difícil ser paciente. Mas eu posso ser paciente mesmo nessa dificuldade. Mas existe luta constante. Pressões do trabalho que afetam o humor. Eu não preciso carregar meu mau humor para casa, para a família. Embora durante o trabalho eu vá ficando com mau humor, mas eu posso mudar. Uma fase turbulenta com os filhos, que estão na aborrecência, né? E essa fase é difícil e não vai passar logo, né? Então é preciso enfrentar esse problema, essa dificuldade. Então as dificuldades não são culpa nossa, mas como nós lidamos com ela revela a qualidade da nossa virtude. Às vezes exige uma dificuldade, uma entrega mais profunda, um espírito mais generoso, uma confiança maior em Deus, mais oração. Uma imagem que pode resumir essas três diferenças, né, entre limitações, fraquezas e dificuldades, é do jardim. As limitações seriam como as pedras grandes na terra que não dá para ser removida com facilidade, mas nós podemos plantar ao redor delas. As fraquezas são como as ervas daninhas, que precisam ser arrancadas, porque senão elas sufocam as plantas boas do nosso jardim. E as dificuldades são como geixe seca, né, que exigem mais cuidado, mais rega, mais resistência. E o fruto desse jardim é a virtude, que é cultivada com paciência, podada com amor, iluminada pela graça. Então, nós devemos manter a esperança de que algumas coisas podem melhorar, né? E mesmo dentro das nossas limitações, nós podemos cultivar melhor, né, o nosso jardim, mesmo que seja limitado. Há um exemplo para terminar a meditação que eu gostaria de contar, de São Francisco de Sales. Por temperamento ele era colérico, tinha impulsos fortes, reações rápidas, tendência à ira, né? E depois ele foi conhecido como o sorriso de Deus, né? Porque todo mundo achava que ele era manso, né? Mas ele teve que trabalhar isso nele. Alguém perguntou como ele conseguia manter tanta calma diante até de provocações. Ele respondeu com simplicidade e verdade: eu venho trabalhando nisso há 20 anos. Né? Então, há 20 anos que eu batalho, né, contra essa fraqueza. E essa resposta é uma lição para nós. A virtude não nasce pronta, né? É preciso tempo, é preciso investimento. E precisa também contar com a graça de Deus, né? São Paulo dizia: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu reconheço a minha fraqueza, eu rezo, né? Eu peço ajuda a Deus para melhorar, eu tomo cuidado, eu não entro em fria, né? Porque eu sei que sou fraco. Depois, mesmo São Paulo dizia: tudo posso naquele que me dá forças. Com a graça de Deus eu posso tudo. Vamos encerrando essa meditação sobre as limitações, pedindo à Virgem Maria que nos ensine a aceitar o nosso caminho com serenidade. Ela que se julgava pequena diante de Deus, embora fosse cheia de graça, né? Mas diante de Deus ela também era pequena. Deus é perfeito, Nossa Senhora não é perfeita, né? Mas ser pequeno não é ser menos, é estar nas mãos de Deus. É poder dizer com Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero cumprir a minha missão, que o Senhor confiou, mesmo com as minhas limitações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos
e inspirações que me comunicaste nessa meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.